Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, ficar sempre atualizado, informado de tudo que está acontecendo na nossa grande rede, nos territórios da Bahia. Aquele momento da pausa de tomar aquele cafezinho, colocar o assunto em dia, aquele bate-papo com o colega no corredor para sabermos de todos os últimos acontecimentos. E hoje o Conexões na Ponta do Giz vai fazer uma reflexão com o passado, vai buscar nas memórias da nossa ancestralidade uma contextualização do nosso presente. E para ter esse bate-papo conosco hoje aqui, nada melhor do que um expert em ancestralidade. Então, conosco hoje aqui, Mário Omar, ou Mário Sankofa. Mário, muito obrigado por aceitar o convite da TV Conexões de estar hoje aqui conosco no nosso programa, conversando com a nossa rede, com os nossos professores e professoras. E já é praxe aqui, Mário, no Conexões na Ponta do Giz, que quem se apresenta aqui é o convidado. Então, por favor, fique à vontade para olhar para aquela câmera e se apresentar para quem ainda não lhe conhece, falar um pouco do lugar de onde você vem e que lugar você está agora. Pô, que massa. Estou muito feliz de estar aqui, professor. Estou muito feliz de estar aqui com essa galera. Fui muito bem recebido. Muito feliz aqui também que as professoras, os professores, as pessoas, né, que acompanham aí as nossas histórias vão estar assistindo esse nosso bate-papo. Meu nome é Mário, Mário Omar. É, Todo mundo também me conhece como Mário Sankofa. Eu sou contador de histórias. Sou contador de histórias e também eu faço uma pesquisa sobre a oratura banto. A oratura é literatura oral, né? A literatura oral, especialmente angolana e do Congo também, ela é chamada de oratura, que significa literatura oral. Então eu faço essa pesquisa da literatura oral africana e afro-brasileira e conto histórias também. E como é que você chegou nesse lugar? Tem a ver também com esse adjetivo que você utiliza, Sankofa? Podemos explicar aqui para quem ainda não conhece o que significa Sankofa, o que é Sankofa, né? E como é que você se encontra nesse espaço em que a oralitura acaba fazendo parte da sua vida? Rapaz, quando eu conheci a contação de história em especial, foi na universidade, na UNEB, né? Eu tive a honra e o prazer de ser estudante da UNEB e lá eu conheci a contação de histórias. Quando eu conheci a contação de história, eu entro pela via da contação de história na pesquisa acadêmica, né? Então eu passei alguns anos ali fazendo pesquisas acadêmicas no campo da contação de histórias. E o tempo foi passando e ao longo do tempo, isso eu estou falando aí nesses mais de 10 anos já, que eu tenho contato com essa arte de narrar histórias, eu fui percebendo que existem alguns caminhos dentro da contação de história, né? Tem um Uhum. caminho que a gente chama da linha contemporânea de se contar histórias e tem um outro caminho que a gente chama de tradição oral. Então eu caminhei por esse caminho da linha contemporânea fazendo pesquisas acadêmicas sobre a arte de narrar histórias até um dia que eu encontro uma mulher por nome Dona Nancy de Souza. Sim. Na Po- própria UNEB? Não, na própria UNEB não, fora da UNEB. Ela é popularmente conhecida como Vovó Cici. Sim. Ela é uma grande contadora de histórias no Brasil e no mundo, da tradição oral. E aí eu conheço ela, a gente se conhece, e ela me apresenta a via da tradição oral, né? E aí eu começo a enxergar a arte de narrar história por outro caminho, pelo caminho da tradição oral. Nisso eu começo a perceber que a tradição oral tem algumas semelhanças com a linha contemporânea e tem algumas também divergências, né? Algumas coisas se aproximam e outras se separam. E eu me identifiquei muito com a linha da tradição oral e decidi seguir por esse caminho. Dentro da tradição oral, eu comecei a perceber a força da palavra, né? E como a palavra também constrói identidade. Então, ser negro no mundo, eu consegui através da tradição oral, né? Me identificar e saber onde eu tô. E você fala uma palavra muito interessante que é o Sankofa, né? Uhum. Sankofa é um caminho muito interessante. É, o povo
E ele é representado por um símbolo, Ele é né? representado por um A gente vai até símbolo. colocar aí na tela aí o símbolo do Isso. Sankofa, O para Sankofa é quem um não conhece símbolo. passar a conhecer, né? O Então, o Sankofa é Sankofa. um símbolo africano do povo Axante, de Aham. Gana, né? Eles representam as suas histórias, os seus provérbios, as suas cantigas, as suas adivinhações com símbolos. Sankofa é um desses símbolos. Sankofa, em suma, significa que não é ruim voltar e pegar o que ficou lá atrás. O significado desse símbolo é justamente essa frase: não é ruim voltar e o que ficou e pegar o que ficou para trás, que é o símbolo de Sankofa. E a gente consegue fazer uma avaliação massa desse símbolo, porque é uma ave, né? É uma ave e essa ave ela tá com o peito para frente, ela tá andando para frente, as patas para frente também. Então ela simboliza que ali ela tá andando para frente. E aí no que ela tá andando para frente, ela tá com a cabeça virada para trás e pegando alguma coisa ali. A gente consegue perceber na ave que ela está com o bico pegando ali. E tem uma bola ali, e aquela bola que ela está pegando é justamente um ovo. Então a gente consegue perceber o símbolo com muito mais profundidade quando a gente analisa essa imagem, porque E o aquele. ovo representa um renascimento também, né? A possibilidade de um novo ser também, né? Exatamente, o ovo é o futuro, né? Uhum. Porque o Sankofa volta para pegar o que ainda nem existe. O Sankofa volta para pegar o futuro. O Sankofa, na verdade, é um símbolo é uma figura que simboliza a encruzilhada dos tempos. O Sankofa Interessante. é a própria encruzilhada dos tempos dentro da ancestralidade, que o Sankofa ela volta para pegar o futuro, né? Que vai em encontro, né? Aquele ditado, vá para frente sem olhar para trás, né? Exatamente. Isso que simboliza o Sankofa. O Sankofa simboliza esse lugar que a pessoa ela quer chegar, mas ela não consegue chegar sem os seus ancestrais. Que Isso que simboliza o maravilha, viu? Sankofa. E tu tem um pouco de psicologia, de sociologia, de história, tudo em um único símbolo, né, que congrega tudo isso, né? É possível desenvolver um grande projeto apenas com essa simbologia. Sim, é característico da tradição oral africana e afro-brasileira. A tradição oral africana e afro-brasileira, ela fala no simples. Ela fala no símbolo, na cantiga, na história. A tradição oral africana fala no provérbio. Nada disso é novo. A gente sempre teve isso em casa. A nossa avó falava um ditado popular pra gente, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado. É verdade. E a gente ia refletindo ali nessa pequena frase tem um ensinamento para a vida. E isso é herança africana. Tá. Tá gostando do programa de hoje? Não disse para vocês que hoje a gente já tem muitas histórias para poder contar aqui na Conexões na Ponta do Giz? Pois é, o nosso convidado hoje aqui é mais do que especial nesse campo, tá? Mas, Mário, é, e os Itãs? Como é que os Itãs fazem parte dessa sua trajetória? Para quem não conhece, seria bom você também trazer esse conceito do Itã, né? E como ele faz parte dessa sua perspectiva e como ele também poderia ser utilizado na sala de aula pelos nossos professores e professoras que estão nos assistindo agora. Maravilha você falar de Tan. Dentro da linha da tradição oral, existem alguns estilos de narração, né? Eu vou falar alguns para ficar melhor assim. Sambadeira, rezadeira, maculelê, maracatu, ladainha de capoeira, cavalo Uhum. marinho. Então, esses são alguns estilos de narração que a gente tem dentro da tradição oral. Um desses estilos da tradição oral se chama estilo sacro de narração. Estilo sacro, que é justamente aquelas pessoas que contam histórias sagradas, né? E a gente vai ver algumas figuras no estilo sacro, como padres, pastores, ialorixás, babalorixás, mametos, tatetos, equedes, ebomes, essa galera religiosa justamente é o que conta as histórias daquela religião, né? Dentro da sua fé. E os Itãs é justamente essas histórias sacras que é narrada por pessoas de religião de matriz africana. Dentro dessas histórias, que são os itãs, a gente consegue identificar algumas competências, inclusive, que estão dentro da Lei 10.639, que é o ensino de cultura de matriz africana e afro-brasileira dentro da escola, como identidade, como pertencimento, território, né? Que é corpo,
a gente consegue identificar dentro dos Itãs todos esses ensinamentos sociais de como viver em sociedade, da generosidade, da como lidar com as emoções, com os sentimentos, a gente tem dentro dos Itãs. Os Itãs, eles narram histórias de orixás, né? Orixás que dentro da cultura de religião também de matriz africana são esses ancestrais. Quando alguém me pergunta, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, né, o que são os Itãs, o que são ancestrais, o que são os orixás, eu sempre costumo dizer que é, na nossa cultura é, é importantíssimo ser feliz. É isso que é a nossa cultura. A gente faz isso de três formas principalmente: com festas, comidas e com histórias. Todo lugar de cultura, de religião e de matriz africana tem festa. A gente é feliz com festa. Todos esses lugares têm comidas. É isso que a gente faz, a gente festeja e come. E todos esses lugares contam histórias que são justamente os Itãs. Que se resume em acolhimento também, né? Exatamente, exatamente. Dentro desse campo de festas, comidas e histórias, existe uma outra coisa que é indispensável dentro da nossa cultura, que é ser feliz com a sua família. Para a gente, dentro da nossa cultura, não há felicidade longe da família. É nisso que se fundamenta a cultura de matriz africana. E quando eu falo nossa família, eu digo toda a nossa família. Dos que estão vivos, dos que não estão mais aqui, dos nossos antepassados e dos ancestrais mais primordiais. Todos vêm para a festa, todos vêm comer e todos estão na nossa boca quando a gente conta as nossas histórias. Para a gente, um ancestral só morre quando a gente deixa de falar dele. Por isso que a gente conta os Stans, para sempre estar com a nossa família, para sempre estar com os nossos ancestrais. Mário, você falou de festa, comida e histórias. Mas, na sua contação de histórias, eu vejo sempre a presença de música também. Onde é que a música entra aí? É essa simbiose da festa com a contação de história? Graças a Deus, na nossa cultura é sempre muito fundamentado com música, né? Na cultura de matriz africana, aqui na nossa cultura afro-brasileira, a gente se referencia muito com música. Para a gente, a festa não acontece sem a música, né? Nossos antigos não vêm festejar com a gente se não tiver a música. A música é justamente o cerne da celebração. Durante muito tempo, o nosso povo ele foi silenciado, né? Ele foi impedido de fazer a sua música, ele foi impedido de fazer a sua manifestação cultural. E hoje realmente a gente percebe que está cada dia mais nítido que a sonoridade afro-brasileira sempre fez parte da gente. A gente consegue perceber tons africanos e afro-brasileiros em vários ritmos. Principalmente aqui na Bahia, né? Em Salvador, a gente É vira a um esquina, ritmo que está no dia a dia daqui a gente. do soteropolitano, principalmente. Sim, sim, sim. A gente vira a esquina já sente um som do atabaque, um som do agogô. São ritmos que estão no nosso corpo, que fundamentam a nossa cultura, que faz a gente ser no mundo, né? A gente é construído diariamente com o samba. A gente é construído diariamente com o funk, com o pagode, que são batidas que a gente vê nitidamente ali um som de Ijexá, um barravento, são sonoridades que fazem a gente ser quem a gente é no mundo. É impossível é, fazer uma festa da nossa cultura se não tiver a música. Por isso que nas nossas narrações também a gente coloca música, né? É uma forma também de chamar os nossos ancestrais, é uma forma também de celebrar com os nossos ancestrais a música. É. Eu tive uma oportunidade de assistir uma apresentação sua, que você estava acompanhado com outro colega, que você pode citá-lo aqui, não há problema nenhum, e que vocês utilizavam um instrumento ancestral, não é isso? Então, você também faz questão de levar isso para mostrar para as novas gerações essa manutenção dessa tradição, Sim. tá? Como é que se chamava mesmo aquele O instrumento? nome daquele instrumento é cora. Cora, Isso. Quem com tava K, com K. com K. K-O-R-A. Quem estava comigo tocando é Rick Carvalho, um gênio, assim. Rick Carvalho, ele toca cora, né? Ele é um exímio tocador de cora. A cora é um instrumento da África Ocidental, das regiões ali do Mali, Burkina Faso, Togo, Costa do Marfim, Camarões, Mauritânia, todas essas regiões
tem cora, né? E tem tocadores. A cora é um instrumento que acompanha o contador de histórias africano. O Uhum. contador de histórias africano se chama Djeli, né? E o Djeli, ele sempre conta as histórias para o povo com a cora. Ele toca e conta, ou alguém toca e ele conta, ele narra essas histórias. Eu tive a grande honra de conhecer um Djeli da família Coiatê em São Paulo, Hassani Coiatê, e ele explicou para mim algumas coisas, né, da cora, que é muito mais do que a sonoridade, é um instrumento realmente que evoca, né, essas energias ancestrais. A cora, ela tem facilmente 700 anos de existência, né? Desde o antigo reino do Mali, a cora já estava aí. Então, é um instrumento feito de cabaça, madeira, e é um instrumento de cordas, né? Que a Uhum. gente tem muitos instrumentos africanos que a gente conhece Sim. de couro e madeira. A cora é um instrumento de cordas e ela é tocada e narrada a história. Quando a gente chega em uma escola, que a gente anda muito em escolas aqui em Salvador, na Bahia, e conta a história e fala da cora, aí a galera fica assim surpresa, né? Primeiro por ser um instrumento africano, que a maioria das pessoas não conhece. Eu conheci Rick também em uma dessas pesquisas de tradição oral africana, e a gente fez essa parceria de tocar junto e contar a história, e as crianças começam a perceber a potência da África, do território africano, né? De ter cora, de ter histórias bonitas, justamente porque as histórias que a gente narra dentro das escolas são histórias que têm maravilhoso, a bobice, a beleza, a fantasia, né? São histórias que têm muito ensinamento também, são histórias engraçadas, né? A gente evita muito de narrar para as crianças, para os adolescentes nas escolas, a história pela via do sofrimento, né? Pela via da escravidão, pela via daquele estigma que é construído na gente. Eu, por exemplo, eu só descobri, né, só fui ensinado que o território africano há todas essas belezas quando eu já era uma pessoa adulta. Eu não tenho memória do meu período de estudante, de criança e adolescente, que alguém falasse de território africano por essas vias. Eu não tenho essa memória da escola. Ainda hoje, quando a gente vai na sala de aula falar sobre África, esses estereótipos ainda são muito potentes. Apesar de todos os avanços com a 10.639 de 2003, se você pergunta a um estudante hoje, tá? Alguém, quando eu falo África, você se lembra de quê? A primeira coisa que a pessoa fala é um país. Bom, não é um país, é um continente. Exatamente. Então, ainda, né, é um trabalho de desconstruir essas informações, né, e passar a ter realmente uma postura decolonial, né, para poder a gente trazer para essas novas gerações essa percepção correta das múltiplas Áfricas, das múltiplas culturas que existem dentro desse continente. Com certeza. Mas você fala toda hora aí dessa contação de histórias, a gente fica assim curioso. Há alguma história pequena que você poderia narrar aqui para a gente Rapaz, hoje tem, aqui? tem, tem, Hein? tem. Mas só uma última coisa que eu lembrei você falando disso, para deixar Uhum, essa parte, né, claro, de falar do território africano para crianças e adolescentes. Um ótimo exemplo disso é essa placa que está aqui atrás da gente. perfeito. Ladeira Revolta dos Malês. Se a gente faz essa discussão na sala de aula para os adolescentes, sobre a revolta dos malês, esse tema específico. Uhum. Os malês, a história dos malês não começa na Bahia. Não Começa começa na na revolta. África. Tá entendendo? Não Isso. começa na revolta. E nem na Bahia, inclusive. Os malês são esse povo da África Ocidental, de onde vem a Cora, né? Uhum. São esses malês, esses negros que receberam em algum momento essa educação muçulmana, né? Então eles eram muito letrados e organizados, antigos mandingas. Então, dentro da sala de aula, a gente vê, a gente percebe, a gente defende que é importante, é interessante se trazer essa história, esse contexto do território maliense, do território da África Ocidental, de quem eram essas pessoas, da contação de história, da Cora. Depois, talvez, se partir da criança, trazer a revolta dos malês, já falando sobre o contexto afro-brasileiro, porque a revolta acontece no Brasil. Então a gente nunca começa as nossas histórias da escravidão, do sofrimento, da revolta. Tem história antes. Chimamanda, que tem aquele livro O Perigo de uma História Única, ela diz uma frase muito boa. Ela diz que
O perigo da história única não é que ela seja mentira, é que ela é contada incompleta. Perfeito, muito Essa é profunda. uma frase boa de Chimamanda, que ela fala no livro, né? E é isso que a gente faz, a gente tenta contar o outro lado da história. O que acontece antes, né? Criança é ótima para perguntar isso, mas e antes, né? Uhum, A Cora que a gente sempre toca, Rick construiu ela, né? E ela tem fios de nylon, né? sim. As cordas são de nylon. E a gente tava falando da Cora em uma escola, e Rick tava falando como é que foi feita a Cora, né? Aí Rick falou: não, aqui é uma cabaça, aqui é madeira e tal, e aqui são fios de nylon. E a Hum. criança falou: mas há 500 anos não existia nylon. Então a criança sempre tem isso. Como é que era feito Sim. antes? Aí que falou, não, antigamente era feito de tripas de animais e tal. Mas isso é uma demanda da cabeça da criança. Como é que era antes, né? Como é que era antes da escravidão? Como é que eles chegaram até aqui, né? Como é que é essa África? A Cora é uma África pré-colonial, né? A Cora. Então o som da Cora é angelical, né? Então a gente percebe. É, mas falando da pergunta, professor, que eu nem me lembro. Comentei da possibilidade de você também nos trazer Ah, uma narrativa de uma ô história aqui rapaz, como pra é que não gente conta uma aqui. história, rapaz? Pelo amor de Deus. Porque é importante, a gente está com um contador de Realmente, história, tem que ouvir uma realmente, história. realmente, realmente. Essa história que eu me lembrei aqui é uma história, já que a gente está falando dos mandingas, dos malês, né? Uhum. É uma história que eu ouvi de um maliense, de um negro africano, Hassani Koyate. Eu tive a honra de passar uma semana com ele, ouvindo histórias e trocando. E é uma história que ele me ensinou, que ele me contou, que eu quero compartilhar com vocês. É uma história, a história é boa, rapaz. Um dia, uma hiena, uma jovem hiena, ela vinha andando assim de boa, né? Uhum. Aí ela passou, viu assim um bicho assim. Aí ela chegou perto assim, viu que o bicho tava sem vida. Aí ela disse: rapaz, ô rapaz, eu uma semana sem comer, eu vou comer esse bicho. Hiena gosta mesmo? Dos animais que já estão lá Rapaz. Não é putrefráticos, o quê? né? Aí ela, vou distrair a boca. Comeu um pouquinho. Aí ela ia saindo assim, quando ela olhou pra trás, ela olhou bem assim o bicho, ela disse: rapaz, não acredito que eu comi isso não. O bicho tá mesmo. Ô rapaz, tá podre esse bicho. Ô rapaz. Vou comer mais um pouquinho. Aí ela voltou, comeu mais um pouquinho. Aí ela ia saindo assim, olhou de novo assim. Falou: meu Jesus, eu não acredito não que eu fiz isso não. Olha como tá esse bicho, ela viu que realmente estava em decomposição mesmo, assim, estava ruim o negócio. Uhum. Ela disse: rapaz, mas não faz mal comer mais um pouquinho, não. Ela foi mais, comer mais um pouquinho assim. E ela ia indo embora, né? Menina, essa hiena sentiu dor de barriga. Ô, rapaz, ela falou: rapaz, eu sou um hiena. Que hiena fuleira é eu? Eu acostumado a comer essas coisas todo dia, tô com dor de barriga. Não acredito, não. Aí a hiena falou: não, vai passar, né? Vai passar. Aí a hiena ia andando e não ia passando, ia piorando. Ela falou: rapaz, tô preocupado, eu vou morrer. Meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Os bichos veio acudir a hiena. Aí mandaram chamar o curandeiro da cidade para acudir a pobre da hiena. Ele foi. Chegou e disse à hiena, falou à hiena: olha, você vai fazer o seguinte, preste atenção. Para curar essa dor de barriga, você vai de manhã cedo na beira do rio. Lá você vai encontrar uma goiabeira jovem. Você vai subir na goiabeira, pegar 3 folhas de goiaba verdinha da nova. Você vai comer essas 3 folhinhas, você vai ficar boa. No outro dia de manhã, a hiena foi, coitada. Com a dor de barriga dela, subiu na goiabeira, pegou 3 folhas de goiaba. Quando ela ia indo embora, ela olhou para trás assim e disse: rapaz, se 3 folhas vai me fazer bem, imagine 6. Gulosa essa hiena, Ela né? voltou, pegou mais 3. Aí ela ia indo embora, ela falou: rapaz, e se eu sentir outra dor de barriga outro dia? Eu vou pegar mais umas. Aí ela pegou mais 12 e botou assim, guardou. Aí ela falou: e já que eu tô aqui mesmo, vou comer mais um pouquinho de folha também. Ela comeu mais 21 folhas de goiaba. Ia indo para casa. E o final dessa história é interessante, porque o final dessa história diz que a hiena comeu todas as folhas e a hiena morreu de prisão de ventre. Então qual é a moral da história?
Tem um olho maior do que a barriga? Então, ele me explicou, quando narrou essa história, que no território dele, Uhum, todos os ensinamentos vêm através de história. Então, nessa história tem o que fazer, né? Como é que se deve se comportar diante de uma comida. O que fazer se uma comida não te fizer bem. E o que fiz. E tudo que. Se você não seguir as instruções, o que acontece também. Então, uhum. tudo que precisa para se viver tem uma história. Se você fazer tudo errado, se você fizer tudo certo, o passo a passo de como viver, tudo tem na história. Ele me Sempre tem explicou uma isso. aprendizagem, Uma né? aprendizagem. Tudo está na história. É só você seguir do jeitinho que está ali na história. E eu costumo dizer que nada disso é novo. O que eu estou fazendo não é novo. Não fui eu que inventei. Quando eu cheguei já estava assim. Eu já encontrei assim. A minha avó já contava histórias, a mãe dela já contava história. Os nossos antigos já fazem isso há muito tempo. E eu sou só um pequeno contador de histórias, tentando entender a potência da palavra a cada dia e mantendo a cultura, a chama da cultura acesa. E qual é a reação dos jovens, Mário, quando você conta essas histórias assim? Eles de imediato dão uma devolutiva para você da aprendizagem que está tendo da história? Ou alguns ficam ainda na curiosidade, instigando você? O que é mesmo? Não entendi, conta aí de novo. Como é essa relação nesse seu processo de interação, seja com os estudantes do fundamental ou do médio? É diferente as reações desses públicos, dessas Professor, etapas? professor, a primeira vez que eu fui numa escola contar histórias, eu tinha 17 anos. E uma pessoa me falou uma coisa e eu nunca mais esqueci, porque, embora eu não queira, eu escutei isso muitas vezes ao longo desses anos, hoje eu já com 32 anos. A pessoa falou assim: você está aqui perdendo seu tempo. Foi numa escola, numa comunidade do bairro quilômetro 17 de Itapuã. Você está aqui perdendo seu tempo. Ninguém aqui está interessado nisso, não. Essas crianças não têm futuro, não. Vá para sua casa. Não venha para cá, não, contar história, não. E eu percebi que essa é uma grande mentira, assim, da pior qualidade de mentira que se pode contar. As crianças adoram isso. Ah, é porque tá com o celular, é porque hoje em dia outras tecnologias, as crianças não gostam mais dessas coisas. É mentira. Isso é mentira. Quem está falando é uma pessoa que faz isso todos os dias em escola. As crianças se amarram em narração de história, nessas histórias, nessas contações. Elas fazem perguntas e interagem e contam histórias também, inclusive. A cultura de se contar história está dentro da casa das pessoas. A narração de história existe desde que o mundo é mundo e ela não vai perder para o celular. Ela não vai perder para a televisão, ela não vai perder para nenhuma nova tecnologia, porque as tecnologias ancestrais, elas nascem com a gente. Não estão fora, estão dentro. A- É, o que está dentro vai estar sempre conosco, né? Vai perpetuar Exatamente, conosco, né? exatamente. As crianças amam, elas interagem. Quando a gente conta para crianças pequenas, é uma vibração, né? Porque a palavra é energia, energia acústica. E quando essa energia encontra o corpo do outro, vibra de alguma forma. Então a vibração das crianças pequenas é uma, né? É para cima, é sempre muita, muita interação, né? Muita energia. Já os adolescentes, assim, é uma outra energia, né? Porque os Uhum. adolescentes, eles não querem ali admitir que é uma fase diferente, né, que estão Sim. que estão ali, mas eles gostam muito, e aí você começa, tá todo mundo assim de É aquela coisa carimbada. mais tímida, mais É, comedida, né? 5 Envergonhada, minutos, né? professor. 5 minutos. Depois de 5 minutos já tá o pau quebrando, todo mundo já tá dando risada e interagindo também, do mesmo jeito, e a gente já tá ali rindo, mas todas as vivências, todas que a gente faz, por todos os estados do Brasil que a gente passa, por todas as cidades que a gente passa, inclusive a gente rodou contando histórias, né? Todas essas nossas histórias por 5 estados brasileiros e as crianças acolhendo muita gente, as escolas acolhendo muito bem a gente, né? Então essa fala de que as crianças não gostam, que o tempo das histórias já passou, que a gente está perdendo nosso tempo nas escolas, é mentira, não procede. E o que a gente tem visto são outras coisas, né? O que a gente tem visto é justamente ao contrário. Todo mundo acolhe a gente muito bem, escuta as nossas histórias, pede pra gente voltar, e a gente tá já há mais de 10 anos fazendo isso.
É que aí vai de encontro à sua fala, né? É uma história incompleta, Pois é, porque dizer que o aluno não quer, não gosta de histórias, que ele só gosta de tecnologia, como nós também dizemos, o aluno não gosta de música erudita. Se eu não ofertar, ele não vai saber se gosta ou se não exatamente. gosta. Não disse para vocês que o programa de hoje ia ser potente, né? Pois é, é por isso que você precisa estar sempre conectado aqui na TV Conexões. Se ainda não nos segue, vai lá nas nossas redes sociais, clica lá no sininho e fique informado de tudo que acontece aqui na TV Conexões, a estação do saber. Acesse também a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. O QR Code vai aparecer aí na tela de vocês, onde nós oferecemos para vocês cadernos com sequências didáticas, cartilhas pedagógicas do Na Ponta do Giz. E agora uma grande novidade: gibis, para que você possa utilizar com o conteúdo do Descomplique a sua redação com Vina Queiroz. TV Conexões completando 5 anos, com mais interação, com mais conectividade, porque aqui você tem vez, aqui você tem voz. Mário, seria maravilhoso ficar o resto do dia aqui ouvindo suas histórias, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Então fique à vontade para deixar suas considerações finais, deixar algum agradecimento, seu Instagram, de como é que faz para poder entrar em contato com você, quem quiser ver ter Mário na sua escola, ou se você que está nos vendo aí quer que Mário volte, diga aí, interaja com a gente que a gente traz Mário para contar outras histórias aqui conosco, mas fique à vontade para suas considerações finais. Que massa! Eu não posso deixar de agradecer, né, todas as professoras, os professores, as escolas da rede municipal daqui de Salvador, da rede estadual de Salvador, que sempre me acolheram nas suas escolas para contar história, desde de muito tempo, assim, né? Eu era só um jovem quando comecei a contar história e as professoras já me convidavam. Eu mesmo ia sem ser convidado também contar história nas escolas. Então, muito obrigado a vocês que acreditam na educação, no que a gente chama de educação ancestral, que é a educação por meio das histórias. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer à TV Conexões por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Estou muito feliz de estar com o professor aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo. Espero voltar em outras ocasiões para trocar outras ideias. Quem quiser acompanhar nossas histórias, falar comigo, é só colocar Mário Sankofa no Instagram, que vai ver. Eu também conto histórias na TVE Bahia, no canal 10.1, eh, todas as manhãs, né? De segunda a sábado. Então, se vocês ligarem lá, vocês vão ver eu contando algumas histórias lá também, que é muito legal também. Pode colocar, que tem no YouTube disponível. Se colocar Mário Omar no YouTube, vai aparecer histórias. Pode colocar também para as crianças na escola. E eu estou muito feliz do fundo do meu coração. Eu espero que a gente continue acreditando na educação. Eu espero que a gente continue fazendo histórias e que, sobretudo, a gente seja feliz, né, com as nossas histórias, nossas festas e as nossas comidas. Que maravilha! E seremos. Gente, é isso. Infelizmente está acabando mais um Na Ponta do Giz. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, porque você não pode perder. Tchau.